não preparei uma palavra grande, porque a gente tem muita gente para batizar aqui. Mas eu estou com uma expectativa no meu coração de pessoas essa noite aí sentadas, elas vão nascer de novo. Porque já é fato que algumas vão descer as águas aqui, porque elas já fizeram a confissão do coração, já entregaram as suas vidas a Jesus. Mas eu acredito que também, você que está sentado aí, você que foi convidado, você vai receber algo de Deus hoje, um toque dele, que vai mexer com você. E a gente vai ter vários novos nascimentos acontecendo aqui o tempo todo. E Deus é o maior interessado para que isso aconteça. Deixa eu falar para você, no livro de João, capítulo 3, conta uma história de um encontro muito legal. João, capítulo 3, depois você vai ver comigo alguns dizeres lá. Fala de um príncipe dos fariseus, não era qualquer religioso da época. O fariseu, ele era conhecido por ser o religioso da época. Mas esse não era um simples religioso da época. Ele era um príncipe dos fariseus, chamado Nicodemos. E Jesus, ele está vindo lá, se você vir na sequência de João, você vai ver que Jesus já tinha, como é que faz? Ele tornou a água em vinho, transformou a água em vinho. E Jesus já estava realizando milagres assim, e o ministério dele estava só crescendo. E esse príncipe dos fariseus, chamado Nicodemos, ele ficou vendo aquilo, porque ele era um religioso, mas ele estava acostumado com aquela coisa dura, ele não via manifestação, ele só via palavra, letra, e não tinha aquela coisa de Deus assim, para aquecer o coração dele, e ele começa a observar Jesus fazendo. E quando chega no capítulo 3, ele vai na casa de Jesus de madrugada, parece que ele tinha muitas posses, se você estudar, ele vai na casa de Jesus de madrugada. Para quê? Para ninguém ver ele, porque ele era um cara importante na religião judaica. E ele vai lá para ter uma conversa com Jesus. Depois eu vou ler para você, mas é legal que você veja isso acontecendo com Nicodemos e Jesus. Por favor. Oi, Jesus! Jesus! Nicodemos. Estou vindo aqui de madrugada porque as irmãs aqui de Jerusalém se vê, amanhã todo mundo já sabe. Então, assim, vem devagarzinho para ninguém descobrir que eu, líder religioso, estou me encontrando com o Senhor aqui, né? Respira aí, senta aí. Vamos lá, muito burburinho por aí, e eu tenho aqui algumas perguntas para te fazer. Que isso, Nicodemos? Isso tudo? Eu queria começar com a primeira pergunta, ela não está nem escrita aqui, mas eu vi com os meus próprios olhos. Estou aqui para tirar tuas dúvidas. Eu não consigo imaginar, eu não consigo entender como que um homem de carne e osso consegue curar o leproso. Como que um homem de carne e osso consegue levantar o aleijado, fazer o aleijado pular, fazer o aleijado dançar? Como que um homem de carne e osso consegue fazer o cego voltar a enxergar? Como que um homem de carne e osso consegue fazer o mudo cantar? Jesus, dá logo a nota. Quem é aí que está por trás do ministério? Então, Nicodemos, na verdade você fez tantos elogios aí, mas você precisa saber de uma afirmação. Para ver o reino de Deus, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Pô, Jesus, nascer de novo? Nascer de novo. Você está falando comigo? Minha mãe, Deus o tenha, já se foi. Como posso eu, um senhor, super respeitado em Israel, voltar para a barriga da minha mãe? Outra afirmação. O que acontece é o seguinte, Nicodemos. Para nascer de novo, você tem que nascer da água e do Espírito. Todo aquele que nasce da água e do Espírito. E não tem a ver com a relação pai e mãe. Porque o que é nascido da carne, Nicodemos, é carne, relação pai e mãe. Mas aquilo que é nascido do Espírito tem a ver com o Pai Celestial. Rapaz, agora as coisas estão fazendo sentido. Mas, tudo bem, já entendi. Carne, espírito. Mas como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Eu já sei o que você quis dizer. Você quis dizer o seguinte: a água que eu estou falando não é essa água que você ficou 9 meses na barriga da sua mãe, não. Não é aquela água, não. É as águas do arrependimento. Tipo aquela ali, aquela piscina ali, tá vendo? Aonde o teu eu vai morrer. É aquela água do arrependimento, Nicodemos. Então são
Jesus, tu é fera mesmo. Jesus, não tem como, cara. Ah, você ficou maravilhado então, só porque eu te disse que é necessário nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos, vê se você percebe, consegue escutar algo aqui agora? Olha só, vai ser um exemplo nítido aqui do que eu quero falar contigo. Escuta só. Escuta. É o som de um vento. Isso, um vento. Você está vendo o vento? Não estou vendo, mas eu estou sentindo. Então, todo aquele que é nascido do Espírito, Nicodemos, é assim. Você não sabe de onde o vento veio e para onde o vento vai. O nascido do Espírito é assim. Nicodemos, em outras palavras, você está aprisionado com a religião. E o vento, como o vento é livre, eu quero também, essa é a proposta do reino, que você seja livre, Nicodemos. Nicodemos, deixa eu te dar um outro exemplo aqui. Você lembra lá de Moisés, no deserto, quando ele levantou aquela serpente de cobre? Claro que eu conheço, pô, sou mestre de Israel. Mestre, tu sabe. Aquele era o plano de Deus. O plano de Deus. Os homens, por rebeldia, eram picados pelas serpentes e o veneno entrava em seus corpos. Então, esse plano maravilhoso de Deus fez com que uma serpente fosse levantada no madeiro. E todo aquele que fosse picado por essa serpente, contaminado com esse veneno, ao olhar para aquela serpente levantada no madeiro, ele era completamente sarado. Exato. É necessário que o Filho de Deus, Nicodemos, também seja levantado no madeiro. Filho de Deus levantado no madeiro? Como assim, Jesus? Porque todo aquele que olhar para a cruz, vai olhar para a cruz, para o sacrifício da cruz e entender isso, Nicodemos. Ele vai olhar e os pecados deles vão ser perdoados. E não há mais condenação para aqueles que olham para o sacrifício da cruz. Deixa eu te contar mais uma coisa aqui, Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Legal, legal, né, gente? A gente entender como é que foi isso, né? E eu coloquei ali, baseado nessa história que aconteceu. Quantos creem de verdade que isso aconteceu, esse diálogo? A Bíblia é pela fé, né, gente? Mais de 2000 anos. Você tem que acreditar que isso aconteceu. Vamos colocar ali, isso aqui é uma moldura, não tem nada ali. E se eu falar para você assim, não, tem alguma coisa ali escrita, você acredita? Mesmo se eu falar assim com muita força, ó, tem alguma coisa ali que você não consegue ver. Mas aí você vai falar, ó, mas não tem nada ali. Mas aí eu coloquei, é uma realidade invisível. O que vocês acabaram de escutar aqui, essa conversa de Jesus com Nicodemos, é uma realidade invisível. E ela é invisível, mas não quer dizer que ela não seja real. Todos os dias a gente é exposto a essa realidade. Todos os dias, quando você acorda de manhã, você sendo do reino ou não sendo, eu nunca nasci de novo em Cristo, igual falou aí, nesses dois personagens, ela se apresenta igualmente para mim e para você, que ainda não fez a confissão de fé. É uma realidade, ela é invisível, você não consegue ver. Nesse mesmo texto de João 3, vai comparar, eles falaram do vento, vai comparar o vento como o reino de Deus. Você consegue ver o vento? Ninguém consegue ver o vento. Tem gente que já deu até uma dica para a gente, ó, vamos encaixotar o vento. Vocês lembram? Mas não tem como fazer isso, não tem como encaixotar o vento. Mas você não nega a existência do vento. Você nega a existência do vento? Não. Quando você vê uma árvore balançando lá, você fala, o vento está ali, você até aponta, o vento está ali. Por quê? Porque a evidência que o vento está ali é porque a árvore está balançando. Mas você não está vendo. E nesse texto, Jesus fala para Nicodemos, o meu espírito, Nicodemos, é como o vento. Você não vê, mas ele é real. E isso aqui vai ficar bom de ler aqui, vou chegar para cá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos já estava acompanhando Jesus em grandes milagres. Gente, transformar uma água em vinho,
Outro dia eu estava vendo na internet um cara explicando como isso aconteceu. É impossível, não tem como acontecer isso. E ele estava dando a grandeza do que foi esse milagre aqui, que às vezes a gente lê e a gente nem entende que isso foi algo tão grandioso assim. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Por quê? Porque você precisa, o nascer de novo é nascer do Espírito. No reino de Deus, você só consegue, como você consegue sentir o vento, como você consegue perceber o vento, no reino de Deus você só consegue perceber ele se você estiver ativo espiritualmente. E esse novo nascimento, ele acontece para todo aquele que nasceu e nunca teve um encontro com Jesus. Porque tem gente que pensa que, eu existo, então eu sou de Deus. Você já deve ter escutado alguém falar: mas eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa, que paga os meus impostos, tudo certinho. Por que eu não sou filho de Deus? A Bíblia fala diferente disso para a gente. A Bíblia fala que para você se tornar filho de Deus, você tem que reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. E Jesus respondeu: aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E não é porque Deus não quer, não, é porque o Espírito está morto. Deus quer que você veja. E olha só, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito... Você sabia que tem muita gente que não entende isso? Nascer da água e nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso é uma mensagem que sempre a gente tem que pregar nas igrejas, porque até quem está na igreja, que se converteu, não consegue entender isso. E eu coloquei ali para você, nascer da água. Jesus aqui usa um elemento que nos aponta para uma purificação. Só que essa purificação aqui, a gente vai batizar hoje, as pessoas nessa água aqui que está quentinha, glória a Deus, quem vai batizar aí, glória a Deus, está quentinha essa água. Mas não é essa água aí que Jesus está falando. Essa água aqui é a água que João usava para batizar, o Batista. É depois que a pessoa se arrependia. Essa purificação aqui, ela acontece, a gente chama ela de arrependimento. Para o novo nascimento acontecer, você tem que nascer da água e do Espírito. Então a primeira coisa que acontece é isso aqui, o arrependimento e consequentemente a purificação dos pecados era um pré-requisito importante para fazer parte do reino de Deus. E esse arrependimento, irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. Esse arrependimento no termo grego se chama metanoia. É uma maneira diferente de você pensar. Jesus, quando ele falava arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus, ele estava falando o seguinte: mude a maneira de pensar, porque a cultura do céu está sendo estabelecida na terra através de mim. Então a gente não pensa automático, só porque nasceu, igual os pensamentos que Deus quer que a gente pense. Não, precisa de um novo nascimento, precisa de arrependimento. E esse arrependimento aqui, eu coloquei uma outra tela, não, ali eu já estou no Espírito. Esse arrependimento aqui, ele vai fazer a gente, na nossa mente, entender a necessidade de um Salvador. Você vai perceber, isso aí é um toque do Espírito Santo, não somos nós que produzimos isso, nem pastor, nem nenhum palestrante, por mais habilidoso que ele seja, não é ele que produz isso. A Bíblia fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que faz essa obra. Enquanto eu estou falando aqui, eu já orei para enquanto eu estivesse falando, ele estivesse aí comunicando dentro de você as verdades que você precisa ouvir hoje. Eu só não quero atrapalhar. Então ele vai fazendo essa obra na nossa maneira de pensar, coisas que o homem natural não consegue pensar de acordo com o que Deus tem para a gente. Por isso que ele fala, tu tem que nascer da água. A água, na Bíblia, a Bíblia compara a palavra de Deus com uma água. Porque a gente precisa da renovação da mente, igual Romanos 12 fala. Para que você experimente a vontade de Deus, que é o quê? Boa e agradável. É sob medida para mim.
Mas sem renovação de mente, sem arrependimento, sem metanoia, eu não consigo experimentar isso. E tem muita gente, às vezes, que vem até para a igreja, já levantou a mão para Jesus, mas deixou de fazer esse dever de casa, deixou de levar a sério a renovação pela palavra, que você faz em qualquer lugar, você não precisa vir à igreja para fazer isso, você faz em casa, deitado, você lendo a palavra, deixando... Hoje a gente tem várias possibilidades de se alimentar com a Bíblia, você bota para escutar pelo fone de ouvido, mas você não pode deixar de renovar a tua mente na palavra. Quantos estão recebendo isso hoje? Porque isso é que vai fazer você receber essa transformação no modo de pensar. Aí você vai estar habilitado para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque sem isso você não consegue. Aí ela fala, então, você tem que nascer da água, cara. Você tem que deixar a água lavar tua mente. Mudança de mentalidade tem que acontecer. Mas você também precisa nascer do Espírito, Nicodemos. O Espírito Santo, ele é aquele que faz esse trabalho encaixado. Quando tu olha para a palavra, quando você medita na palavra e começa a pensar igual a ela, o Espírito Santo impacta o nosso coração humano. A Bíblia fala no Antigo Testamento, coração de pedra, e ele transforma agora esse coração de pedra num coração de carne. Olha que coisa maravilhosa. Nos mostra nosso erro, nos provoca e começa a trabalhar em nós. Quantos aqui já passaram pelo novo nascimento? E isso é lindo demais, porque você vai vendo coisas que você fazia errada, porque o teu espírito estava morto e você achava até que estava fazendo certo. E quando esse nascer do Espírito acontece, que o Espírito Santo vem habitar em nós, o Espírito Santo também, ele pode ser chamado como coach, que é a palavra que está mais em voga hoje aí na moda. Coach é um treinador. O Espírito Santo dentro de você, ele quer pegar a tua mão, ele quer treinar você, ele quer capacitar você, mas para que ele fique bem alimentado e com a voz bem alta, para que você possa escutar e observar a direção que ele está te dando, você precisa da água, você precisa do arrependimento, você precisa da renovação diária. Diga assim comigo, é diária. Eu não posso me alimentar só quando eu venho na igreja. Pô, já pensou, seria até fácil demais, só domingo que eu vou na igreja, escuto lá um sermão, estou alimentadão, e vou a semana todinha e só me alimento agora no domingo. Experimenta fazer isso no natural. Bate um prato hoje bonito de comida, quem gosta de comer bem aqui? A grande maioria, né? A gente leva o título, o irmão chegou a vibrar ali atrás, ó. A grande maioria dos cristãos leva um título que crente come, irmão. Mas experimenta bater um almoço hoje muito caprichado e fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e só vai se alimentar de novo no domingo. Eu acho que tu não chega nem na cozinha, tu vai andando assim fraco, vai caindo e você... Essa mesma analogia da comida física tem que ser também uma regrinha para a nossa vida espiritual. Você não consegue ser um cristão cheio do Espírito Santo, como eu orei aqui no começo, um cristão que começa a andar no sobrenatural de Deus, ver revelação da palavra, entender os intentos malignos que ele todo dia vai tentar contra você. Você não consegue se você não estiver cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem esse papel aí, de impactar a nossa vida. Enquanto a água vai fazer a limpeza, ele vai impactar o nosso coração e vai nos mostrar o nosso erro, vai provocar um trabalho dentro de nós. Aí sim temos condições de responder a essa ação com o nosso arrependimento e sendo purificados então por ele. Sem nascer do Espírito, ninguém consegue se arrepender, pois está totalmente preso à sua natureza carnal e pecaminosa. Isso foi uma herança, irmãos, deixado por Adão. Adão, ele, lá no jardim do Éden, ele pecou, você conhece a história, ele deixou essa herança que todo homem, que depois de Adão, ia nascer dentro dessa natureza pecaminosa, o homem natural. A Bíblia fala sobre isso, 3 tipos de homem: o homem natural, o homem carnal, que é aquele que nasceu de novo, mas não é novamente, e o homem espiritual. A oferta do Senhor é que todos nós nos tornemos homens espirituais, cheios do conhecimento da palavra, cheios do Espírito Santo.
E Deus tem uma proposta, o Espírito Santo nos dá a possibilidade de vencermos essa natureza. Que sem nascer de novo, a gente não consegue. A natureza da gente é muito forte. É muito forte. E ele fala, vencemos a nossa natureza de nascermos de novo para uma nova vida agora com Deus. Essas pessoas que vão se batizar hoje, elas já nasceram de novo. O que elas vão fazer hoje aqui é a sua pública profissão de fé, dizendo para as testemunhas presentes e para o mundo espiritual que elas agora são de Deus. Elas pertencem a Deus, elas têm um Senhor na vida delas. Mas elas já tiveram o arrependimento. Esse arrependimento, que é o batismo que salva esse aí, que é da água e do Espírito, esse, para todo aquele que nele crê, esse é que salva a nova criatura. Esse que promove em nós uma nova vida, um estilo de vida que Deus aprova, pela fé. Aí eu estou colocando aqui, ó, esse versículo que eles saíram falando lá. Esse aqui é um dos versículos mais famosos que a Bíblia tem. Vamos ler junto ele? Está aqui atrás. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele... Para aí. Todo aquele... Sabe o que quer dizer isso aqui? Por que está ali uma corzinha diferente, né, com um sombreadozinho? Porque hoje, independente se você já fez essa decisão ou não, você está dentro daquele todo ali. Pastor, é para mim também, pastor? Eu só vim assistir um batismo. Eu só vim comemorar porque eu fui convidado pela família para ver. Você está dentro daquele todo aquele ali. Não perde essa oportunidade que Deus está te dando hoje. Que o Espírito Santo possa comunicar como ninguém. Porque a gente não sabe o dia da manhã. Não quero ser um profeta aqui do Apocalipse, não. Pastor, está repreendido, pastor. Olha que você vai profetizar aí, hein? Mas a gente não sabe o dia do amanhã. A oportunidade é hoje. Lembra da arca de Noé? Noé constrói uma arca enorme. Para muita gente poder se abrigar quando viesse o dilúvio. Ele avisou, vai chover 40 dias e 40 noites. Deus me deu esse projeto. Nunca tinha chovido na terra. E as pessoas riam de Noé. Até o dia que ele fechou a porta da arca, só 8 pessoas se salvaram. A família de Noé e aquele pessoal tudo morreu. Então hoje, estou lembrando de Noé para trazer isso para hoje. A porta da arca está aberta, gente. Para todo aquele que nele crê. Para que não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele veio com um objetivo. E o objetivo dele está aqui no 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, seu único Filho. Não para que condenasse o mundo. Eu sei que às vezes você vai ver por aí. Muito cristão condenando, muita gente da igreja apontando o dedo, mas não é a proposta de Jesus. Quando você vê isso, você pode ter certeza, isso aqui não é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é essa daí, ó. O resto é fake. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo por ele. Esse mundo não é os lugares maravilhosos que nós conhecemos por aí, os restaurantes que a gente frequenta, bonito, não. Esse mundo aqui está ligado diretamente a pessoas, para que fosse salvo por ele. Cadê aquele fundo que eu te pedi? Eu contratei esse menino para me dar um fundo cinematográfico, ele fica ali assim. Mas, gente, eu estou levando a brincadeira assim, mas isso é muito sério. Eu estou falando de um destino eterno. Algo que você pode definir hoje. Não, meu passaporte eu quero que carimbe hoje. Pastor, o que eu tenho que fazer para meu passaporte de vida eterna ser carimbado hoje? Simples. Só quero orar pela tua vida para fazer essa confissão junto contigo. Se tem alguém aqui hoje que gostaria de carimbar esse passaporte hoje, dessa vida eterna, ele veio para nos salvar, gente. Eu tomei essa decisão, a maioria aqui tomou essa decisão. Todos nós temos que tomar um dia.
Mas se você nunca tomou, pastor, nunca confessei Jesus, confesso. Hoje eu quero confessar, eu entendi que Ele veio para me salvar. Eu estou naquele todo lá, deixa eu voltar no todo aquele. Eu estou lá, pastor, eu estou no todo. Eu não vou te pedir nada, a não ser que você fique de pé. Da onde você estiver aí, pastor, nunca tomei. Ninguém vai ficar reparando se você está de pé ou não. Se esse é o caso, você nunca tomou uma decisão, só queria que você fizesse esse ato. Você do seu lugar, se ficasse de pé, que eu quero orar por você. Existe alguém hoje que reconhece que precisa tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, deixar que Ele conduza você. Se existe, fique de pé. Eu não vou me delongar aqui. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, irmão. Isso aí. Mais alguém? Quero orar pela tua vida. Eu só quero orar pela sua vida. E a gente vai te ajudar nos próximos passos. Deus é bom e Ele está fazendo algo grande aqui essa noite. Eu tenho certeza. Por mais que você... É uma luta, eu já escutei testemunho de pessoas que quando escutou, muitos chamam de apelo, eu falo que é convite. Quando escutou esse convite, queria levantar, mas parecia que tinha uma pedra puxando para baixo. E eu sei que você está querendo dar essa oportunidade para você essa noite. Mas às vezes você fica preso aí, você não consegue. Mas aquele jovem ali atrás, ele já tomou a decisão dele. Eu quero carimbar meu passaporte hoje. Quem mais deseja carimbar seu passaporte hoje? Fique de pé. Amém, minha irmã. Deus abençoe. 2 passaportes aqui que a gente vai carimbar. Mais alguém? Mais alguém? Aonde? Deus abençoe. 3 passaportes. Na galeria tem alguém? Pastor, eu vim aqui só convidado, mas diante disso aí que o senhor falou, eu não quero ficar de fora não. Eu quero a vida eterna com Deus. Deus abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos orar por essas pessoas? Logo depois a gente vai começar os batismos. Você que está fazendo essa declaração de fé hoje, coloca a mão no seu coração. Repete comigo assim: Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Ela não é mais minha, é Sua. Toma conta do meu ser. Eu quero experimentar a Tua vontade para mim, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu faço de Jesus hoje o meu Senhor, o meu Salvador, e eu quero viver para sempre ao lado dele, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, vamos dar um aplauso forte aí. Glória a Deus, Deus é bom.